1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo de número 8, nos diz assim a palavra do Senhor ao nosso coração. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Serepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Serepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tem um pedaço sequer de pão em casa. Tem apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar a última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo, faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois, use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Como dissemos, um texto bem conhecido. E este texto, meus queridos, nos mostra a maneira como que Deus, ele trabalha, a maneira como que Deus, ele age, os caminhos que Deus, ele traça para as nossas vidas. Os propósitos de Deus para alcançar, aleluias, os nossos corações, as nossas vidas. Este texto, meus amados, vai nos mostrar exatamente isso, como que Deus, ele passa por caminhos, como que Deus, ele traça os caminhos de uma forma, meus amados, muitas vezes improvável, para assim executar o seu propósito para com as nossas vidas. Mas antes de entrarmos propriamente dentro do texto que nós acabamos de ler, nós vamos trazer aqui rapidamente sobre a vida de Elias, o porquê que Elias foi parar aqui dentro deste contexto, dentro dessa história, dentro da casa desta viúva. Elias, meus amados, era considerado homem de Deus, profeta do Senhor, e Elias, ele estava exercendo o seu ministério, meus amados, seu ministério profético dentro de uma situação, em um período onde a nação de Israel havia se desviado terrivelmente contra o Senhor. Ele estava exercendo o seu ministério dentro deste contexto de muita idolatria. O povo havia se inclinado a outros deuses. O rei Acabe, na ocasião, este rei idólatra, este rei que se uniu a uma mulher idólatra e levou todo o povo de Deus a adorar e a buscar outros deuses. E Elias estava, meus amados, ali exercendo o seu ministério profético, fazendo com que este povo retornasse os seus caminhos para o Senhor, levando este povo a se desviar das práticas de idolatria, a buscar o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Senhor dos senhores. E, meus amados, agora o texto nos mostra em uma situação quando antes de Elias ir para a casa daquela mulher lá em Serepta, Elias, ele lança uma palavra profética para o rei Acabe, dizendo que haveria uma terrível seca. E seria uma seca, meus amados, muito extensa, uma seca que verdadeiramente traria grande destruição para toda a nação de Israel. E essa seca iria durar por um longo tempo, até que, por meio do Espírito de Deus, por meio da vontade do Senhor, através do seu profeta Elias, enquanto ele assim não determinasse, não abrisse a sua boca, conforme a direção de Deus, não haveria chuva sobre a terra. E assim que Elias profetizou, assim que Elias entregou esta palavra profética para o rei Acabe,
Deus então tira Elias de cena. Eita mistério. Deus arranca Elias agora do cenário. Irmãos, eu quero aqui pegar um gancho e dizer para você algo. Eita mistério de Deus. Muitas vezes Deus faz exatamente isso conosco. Ele nos usa em um período, em uma determinada situação. Ele nos faz ali como sua testemunha, como porta-voz dele. Mas, meus amados, para aquele propósito, para aquele momento, e ali então o Senhor nos tira. O Senhor nos leva e nos tira de evidência. Ele nos arranca daquele lugar, porque o propósito já foi cumprido. E o propósito para aquele momento era profetizar a seca para aquela nação. E Deus tirou Elias daquele contexto. E eu quero ainda me estender neste gancho, desta palavra. Muitas vezes, amados, nós temos visto pessoas que elas estão tão embaraçadas, porque Deus dá uma direção, Deus dá uma palavra para que ela venha executar, mas no mesmo instante que Deus também ordena para que vá, bata a poeira dos pés, ela ainda continua na sua teimosia, ainda continua ali esperando os acontecimentos e ela não se retira. Irmãos, muitas vezes Deus, ele vai te usar para um propósito, mas ele vai te tirar daquele lugar. Eita glória! Como eu disse no início desta palavra, Deus, ele tem os meios para trabalhar, para agir. E tudo que nós precisamos, irmãos, é estar no centro da vontade de Deus. Tudo que nós precisamos, eu repito, é não sair deste lugar, da direção do Espírito Santo de Deus, do centro. Porque é Ele quem conduz, é Ele quem dirige, é Ele quem traça a rota, é Ele quem conduz as nossas vidas. E assim Deus fez, meus queridos. Mandou, Elias levou a palavra profética e agora Deus tira ele dali. Leva Elias lá para o ribeiro de Querite. E ali naquele ribeiro, meus amados, a Bíblia diz que ele ficou ali por 40 dias. Deus trazendo ali o alimento, os corvos trazendo a carne para alimentá-lo, e ele bebia das águas daquele riacho, aquele ribeiro. Mas, amados, como a seca estava se estendendo, agora aquele ribeiro seca e Deus dá uma outra direção para Elias. Queridos, se o seu ribeiro está se secando, se você está vivendo numa sequidão, se você está vivendo dentro de um contexto de deserto, eita glória, te prepara, porque neste lugar Deus vai trazer uma estratégia. Neste lugar, Deus já tem preparado um caminho novo. Deus já tem preparado uma rota nova. Eita glória, como eu disse, somente fica na posição, somente fica na obediência. Irmãos, andar em obediência ao Senhor é andar debaixo da bênção. Andar em obediência é colher frutos para a nossa vida, aleluia, frutos benditos do Senhor, glórias ao Senhor. O ribeiro se secou, mas Deus não se esqueceu de Elias. Deus mandou ele para aquele lugar, para aquele ribeiro, alimentando ele através dos corvos que trazia carne, e ali do ribeiro ele bebia para matar a sua sede. Mas, amados, quando aquelas águas secam, Deus não esqueceu do seu profeta naquele lugar. Deus não esqueceu de você aí neste lugar que você está, neste deserto por onde você está vivendo, andando. Deus não esqueceu, Ele não esqueceu de nenhum de nós, aleluia. Ele continua escrevendo a história, Ele continua, meus amados, com os teus propósitos, aleluias. E agora Deus traz uma outra palavra para Elias. Elias, levanta daí e você vai agora para Serepta. Porque lá nesta cidade, lá neste lugar, aleluias, eu preparei uma mulher viúva, ela vai te alimentar. Irmãos, como nós dissemos no início, Deus passa conosco por caminhos tão improváveis. Muitas vezes, meus queridos, nós começamos a mentalizar
a mente de Deus como a nossa. E nós começamos a agir, meus amados, como se Deus fosse agir dentro da nossa mente limitada, condicionada. Ah, meus amados, quanto que nós falhamos quando assim nós agimos. Deus, muitas vezes, meus queridos, dentro da circunstância que nós vivemos, muitas vezes, de luta, de provação, Ele vai agir a nosso favor e muitas vezes Ele vai passar, meus amados, por caminhos, por meios, por situações improváveis. E olha só o que Ele fez na vida de Elias, aquele profeta, o seu profeta. Amados, Deus não poderia fazer de uma outra maneira? Deus não poderia dar a ele uma direção para um outro lugar onde houvesse ribeiro também? Ele não poderia ter mesmo, meus amados, assim como os corvos estavam trazendo carne, também não poderia trazer água? E ele continuar ali onde ele estava? Mas Deus tinha um propósito também, meus amados, na vida desta viúva. Eita glória de Deus! Irmãos, eu estou aqui, tão tomada da unção de Deus, da presença de Deus. E eu gostaria muito que você também sentisse o que o Espírito de Deus está trazendo dentro de mim, que você também sinta da mesma maneira. E olha, escute bem isso. Escute isso, porque isso é sério, meus queridos. Muitas vezes, Deus, Ele está trabalhando dentro de nós, dentro da nossa causa, nossa situação. Mas muitas vezes, meus queridos, o alvo de Deus não é somente nós, tem outros ao nossos redores, ao nosso derredor, há outros que Deus vai cruzar os caminhos, que Deus vai entrelaçar para os propósitos dEle. E era exatamente isso que estava acontecendo. Deus estava focando no seu profeta, cuidando do seu profeta. Qual foi a palavra de Deus para Elias? Vá para Sarepta, porque eu preparei uma viúva para te alimentar. Amados, mas a questão aqui não era somente Elias, não era somente alimentar o estômago daquele profeta. Deus tinha algo também na vida daquela mulher. Deus também estava focando na casa daquela viúva. E amado, sabe o que eu aprendo aqui? Eita glória! Deus, Ele nos ensina, meus queridos, que a bênção do Senhor, ela se estende, a bênção de Deus sobre a minha vida, ela se estende para outros. E muitas nós somos tão egoístas, nós não queremos ser instrumentos de bênção, porque nós queremos somente receber, queremos somente estar no lugar aonde Deus vai canalizar bênçãos para nossas vidas. Mas eu quero dizer para você, meus amados, essa situação que talvez você está vivendo hoje, Deus tem um propósito para te enriquecer espiritualmente, mas também fazer de você um instrumento de bênção para outros que Ele possa estar colocando no seu caminho. Entenda bem isso. Entenda, abra sua mente e permita não somente ser abençoado, como também ser bênção de Deus na vida de outros. Este era o propósito de Deus. Deus estava abençoando o seu profeta, levando ele até Sarepta, até a casa daquela viúva. Mas também Deus estava trazendo algo muito especial para dentro daquela casa, porque Deus conhecia o coração daquela mulher. E assim segue o texto nos contando que Elias, obediente à voz de Deus. Aleluias. Irmãos, que coisa linda. Que coisa tremenda quando nós caminhamos na obediência. Amados, não existe coisa melhor do que estarmos na obediência ao Senhor. Não saia deste lugar, minha irmã. Meu irmão, não se esquiva deste lugar da obediência. Ainda que aos seus redores, os aplausos, os holofotes, as luzes, os convites, as bandejas e tantas coisas te faz pestanejar, te faz buscar, querer estar nestes lugares. Não, permaneça na obediência.
Aleluias. E Elias, ele obedeceu a voz do Senhor. E ele então vai cumprindo a palavra de Deus. Quando ele chega na porta da cidade, irmãos, ele nem entrou dentro da cidade. Eita glória, aleluia. Ele nem entrou dentro da cidade. Ele nem chegou na casa da viúva. Ele estava na porta da cidade. Irmãos, olha que tremendo, meus queridos. Eita glória. Sabe o que Deus está ministrando aqui agora no meu coração e Ele está ministrando no seu coração? Quando você vai caminhando na obediência ao Senhor, antes que você chegue no lugar determinado por Ele, Ele já está com tudo preparado já na entrada. Eita glória de Deus. Já nas portas, aleluias. Ele já tem tudo preparado. Os anjos já estão na entrada, na porta, preparando tudo. Que coisa linda. E eu trago isso, meus amados, trazendo aqui para o mundo natural. Quando você entra numa grande festa de celebração, e logo na entrada ali, naquele local de festa, de festejo, de celebração, tem ali alguém te esperando. O cerimonialista já está ali na porta, já te esperando e já te levando para o lugar do seu de assento. É isso que Deus faz, meus amados, aleluias. Vale a pena caminharmos na obediência ao Senhor. Aquele homem nem entrou, como eu disse, como o texto nos afirma, já na entrada da cidade. Bem na entrada, ele vê uma mulher apanhando alguns gravetos. Ele avista ali uma mulher. E quando ele olha para aquela mulher, irmãos, olha que mistério tão profundo. Ele não conhecia aquela mulher, irmãos. Ele nem sabia se aquela mulher era viúva, era casada, não. Aquela mulher ainda não tinha se identificado, irmãos. Fica ligado no mistério de Deus que está descendo. Essa é a revelação que você precisa para o seu coração. Aleluias. Ele não sabia quem era aquela mulher. Ainda não havia acontecido as identificações de quem eu sou, quem você é. A mulher estava ali na entrada da cidade e ele apenas pediu um copo de água. Meu Deus, que profundo isso. Irmãos, que mistério de Deus. Fiquem ligados. Talvez você está negando algo para alguém e esse alguém vai ser bênção na sua vida. Receba esta palavra no seu coração. Talvez você esteja, eita mistério, trancando o seu coração para alguém que Deus está colocando no seu caminho, para através dessa pessoa, você também ser alcançado em bênçãos por Deus. Ele apenas pediu um copo de água. E quando ela estava indo buscar a água, eita mistério de Deus, quando ela estava indo em direção já para a sua casa, para buscar este copo de água para o profeta, ele diz, olha, traga também um pedaço de pão para mim. Ah, meus irmãos, aí o negócio vai desenrolando. Eita glória, rabá, súbia. O negócio agora vai desenrolando. Olha o que Deus faz. Agora a coisa vai funilando. A coisa agora vai tomando forma. Irmãos, as bênçãos de Deus são como um embrião. Eita glória. Deus não vai te entregar o montante de uma vez só. Deus já não vai te entregar a bênção já pronta. É como um embrião que vai sendo gerado no ventre espiritual, no ventre da fé. Alabá, sube a terra. Deus já está ministrando este embrião espiritualmente falando no seu ventre de fé. Toma posse disso, mulher. Toma posse disso, homem. Agora a coisa começa já a tomar forma. E aquela mulher volta e diz, tão certa como vive o seu Deus. Irmãos, olha que mistério. Não houve nenhuma identificação. Irmãos, atenta a isso. Como eu disse, nenhum se identificou quem era.
Mas aquela mulher reconheceu Elias. Reconheceu aquele homem de Deus. Sabe o que eu aprendo aqui, meus amados? Aqueles que andam em espírito, aqueles que verdadeiramente são homens e mulheres de Deus, eles são identificados por todos. Você não precisa ter uma plaquinha escrita na sua testa dizendo que você é cristão. Você não precisa anunciar para ninguém quem você é. Você não precisa de nenhum estardalhaço para se mostrar. Você não precisa de nenhuma rede social. Você não precisa de nenhuma postagem para dizer quem você é. Porque hoje nós estamos vivendo neste contexto. As pessoas, elas querem se identificar. Elas querem se mostrar quem ela é para a sociedade. Irmãos, mas aqueles que são de Deus, você não precisa disso. Você não precisa de fazer postagem alguma. Você não precisa querer se mostrar para ser aceito dentro da sociedade. Você só precisa estar no centro da vontade. Você só precisa ser homem e mulher de Deus. E a sociedade, as pessoas vão te reconhecer, não pelo aquilo que você posta, não pelos estardalhaços, mas pela sua postura, pelo seu bom modo de agir, pela sua maneira de ser. Aleluia! Porque aquilo que o homem e a mulher de Deus, ela é, meus amados, ela é estampado, é evidente. Não há como esconder. É como a Bíblia diz, não tem como esconder a luz debaixo da cama. Todos vê esta luz. Aleluias. E aquela mulher reconheceu Elias. Talvez até, meus amados, ela já soubesse de tantos milagres que Elias fazia no nome do Senhor. Mas o fato é que ela reconheceu aquele homem como homem de Deus. Porque olha o que ela fala para ele. Tão certa como vive o seu Deus. Ela não era uma mulher que cultuava o mesmo Deus de Elias. Ela era uma mulher pagã. Uma mulher que cultuava a deuses. Deuses mortos. Deuses feitos por mãos de homens. Mas ela viu um Deus verdadeiro na vida de Elias. Irmãos, e eu ainda continuo aqui. Deus está esperando isso de nós. Quantos não têm conseguido mais ver na vida de tantos a imagem do Senhor? Quantas vezes talvez nós estamos ofuscando essa imagem do Senhor pelo nosso mau procedimento, pelo nosso mau testemunho. E nós estamos deixando de fazer a luz do Senhor iluminar, brilhar diante daqueles que estão em trevas. Porque as nossas atitudes, o nosso procedimento muitas vezes, ele não condiz com tantas palavras, tantas falácias. E eu disse uma vez e eu repito, a maior mensagem, meus amados, que pregada é a mensagem de vida. A mensagem do testemunho. Aleluias. E aquela mulher, ela viu isso no profeta. Tão certa como vive o Senhor teu Deus. Eu não tenho nada em casa, a não ser um punhado de farinha e um resto de azeite no fundo do jarro. E tudo que eu tenho é somente isso. E eu estou aqui exatamente colhendo, catando alguns gravetos para preparar a última refeição para mim e para o meu filho e depois morrermos. A fome era extensa. A fome tinha alcançado também aquela região por onde aquela mulher estava morando. Meus queridos, seja alimento para aqueles que estão sedentos. Minha irmã, meu irmão, seja alimento para aqueles que estão famintos.
Deixa de ser tão egoísta. Deixa de olhar somente para você mesmo. Para de olhar para o seu umbigo e olha para aqueles que estão famintos espiritualmente. Deixa Deus fazer de você alimento para os famintos. Eita mistério de Calabaçúbia. E naquele momento, meus queridos, Elias então ele diz para aquela mulher: sim, faça conforme você está dizendo. Conforme você disse que era apenas a última refeição que você estava fazendo para o seu filho e para você, então você vai, faça conforme as suas palavras. Mas antes, irmãos, liga nisso. Faça primeiro para mim. Traga aqui para mim primeiro. Primeiro você traga para mim um pedaço de pão. Porque assim diz o meu Senhor. E não vai faltar a farinha na sua panela e nem o azeite no seu jarro, até o dia que começar a chover. Aleluias. Irmãos, note bem que palavra forte, que palavra pesada foi essa para aquela mulher, meus queridos. Aquela mulher, como o texto nos mostra e nós afirmamos aqui para você, era uma mulher que não conhecia o Deus de Elias. Aquela mulher conhecia um Deus pagão, um Deus feito por mãos de homem, mas ela creu na palavra do homem de Deus. Duas coisas aqui o Espírito de Deus me ensina. A primeira, meus amados, que quando nós trazemos de fato a presença do Senhor em nós, quando nós vivemos, somos a testemunha viva do Senhor, a nossa vida, a nossa palavra, ela tem crédito, ela tem poder. Quantos já não tem mais crédito? Quantos caiu em descrédito porque você fala, mas você não cumpre, porque a sua vida está toda desprumada, a sua vida está toda desconcertada, você está totalmente fora da direção de Deus, da obediência. Você não é mais testemunha porque você está caminhando por outros caminhos. Você deixou de seguir as diretrizes de Deus para viver os seus impulsos, o seu coração, e hoje a sua palavra não tem mais peso. Por isso talvez você fala e seu esposo ainda não se converteu ao Senhor. Talvez o seu filho está também na situação que está, porque você, pai, não dá um bom testemunho dentro de casa. Talvez o seu vizinho ainda não conseguiu conhecer a Cristo, porque você não dá testemunho dentro da sua casa. Irmãos, isso é muito sério. Aleluias. Fique atento a isso. E a outra coisa, meus amados, que eu aprendo aqui. Aleluias. É o grande mistério da entrega. Eita glória. Quando Elias, ele pediu e trouxesse para ele primeiro aquele pedaço de bolo, aquele pedaço de pão. Irmãos, aquela mulher, tudo que ela tinha era uma última refeição. Ela poderia muito bem, meus amados, se esquivar e dizer não, e até mesmo negar. Irmãos, era o filho dela, era a última refeição para ela e para o filho. Imagino eu aqui conjecturando que talvez aquela mulher estivesse ali fazendo essa última refeição, e como mãe, ela talvez iria dar a maior parte para o filho, para que ele tivesse mais resistência, conseguisse mais dias de sobrevivência. Era o filho, era a última refeição para o filho e para ela. Irmãos, ela tinha todo o direito de recusar e dizer para o profeta: não, eu não posso fazer isso. Eu não posso. Como que eu vou tirar da boca do meu filho? Como que eu vou tirar da boca do meu filho a última refeição? Eu não posso fazer isso. Ela tinha todo o direito, meus amados, e ela tinha todos os argumentos
para justificar a sua atitude, se assim ela agisse contrariamente. Mas ela obedeceu. Ela entregou para o profeta tudo que ela tinha. Irmãos, e eu volto a dizer para você, como nós somos tão mesquinhos, como que nós somos tão egoístas, tão avarentos. E eu falo isso, amados, não somente no âmbito material, mas principalmente no âmbito espiritual, porque o material, Deus toma conta. Queridos, deixe o Espírito de Deus falar no seu espírito nesta noite. Deixe o Senhor amolecer essa terra dura do seu coração. E o Espírito de Deus, ele me diz aqui agora, que o seu coração não era endurecido como está nesta hora. Você tinha um coração maleável, você tinha um coração quebrantado, mas você foi deixando se levar por tantas coisas, por tantas circunstâncias, por caminhos opostos, os caminhos os quais o Senhor determinou para que você trilhasse, e o seu coração se tornou tão duro, uma terra tão dura, e Deus está dizendo para você: deixe o seu coração nas mãos do Senhor, e Ele vai regar o seu coração e tirar esse torrão duro e te dar um coração de carne, quebrantado. Aleluias. Aquela mulher tinha todos os argumentos, como eu disse, para recusar esta palavra do profeta, mas, irmãos, ela obedeceu e ela entregou tudo que ela tinha. Agora note bem, ela poderia, meus queridos, tentar ludibriar o profeta. Não é assim que muitas vezes nós queremos fazer com Deus? Muitas vezes nós queremos agir de trocadilhos com Deus. Se Deus me dá, eu dou. Ah, Deus falou que é tanto, mas não, eu não vou dar tanto, eu vou dar só tanto. Nós agimos que nem aquele casal, né? Ananias e Safira, lá em Atos capítulo 5. Muitas vezes, irmãos, nós queremos enganar a Deus, e nós é que somos enganados, porque Deus não se deixa enganar. Aquela mulher poderia ter feito isso. Ela poderia, meus amados, naquele momento, simplesmente, ela estava dentro da casa dela, Elias, nem dentro de casa ele entrou, ele estava do lado de fora, ele não sabia o que estava se passando dentro daquela casa. Ela poderia simplesmente pegar o que ela tinha, aquele punhadinho de farinha, aquele restinho de azeite, e fazer ali uma boa parte da refeição, toda a refeição, e entregar apenas um fiapo, uma faísca para o profeta. Mas, irmãos, ela não agiu assim. Ela entregou primeiro para o... E Elias aqui, meus amados, ele personifica a imagem do Senhor, a presença do Senhor, nosso Deus. Ele representa aqui o nosso amado Senhor. Aleluias. E é isso que o Senhor está esperando de nós. Ele está esperando essa entrega do nosso tudo. Pastora, mas o que eu tenho é tão pouco. Mas Ele está querendo este pouco que você tem, porque através deste pouco é que a multiplicação vai acontecer. Sabe por que que não aconteceu ainda na sua vida o milagre de Deus? Porque você está retendo, você está deixando de entregar o seu tudo. Deus não é Deus de sobras. E quantas sobras você tem dado para o Senhor, Rabá, súbia? Sobras do seu tempo, sobra da sua vida, sobra dos seus recursos. Deus não é Deus de sobras. As suas sobras Deus vomita, porque Ele espera de nós o nosso tudo, porque Ele entregou o seu tudo, que foi o seu único filho, por mim e por você. Ele não entregou as sobras para nós. Ele entregou tudo, o seu melhor, Rabá, súbia, que foi o seu filho, entregou por mim e por você, para a remissão dos nossos pecados. Mas nós queremos entregar as nossas sobras. Temos um dia todo que Ele nos dá para os nossos deleites,
para o nosso sustento, para os nossos lazeres e para tudo mais. Quando é no final do dia, nós entregamos para Ele apenas aquelas sobras. Quando isso acontece, passamos o dia inteirinho conectados na rede. Quando é à noite, nós entregamos para Ele apenas algumas migalhas do restinho do tempo que ainda temos. Meus queridos, enquanto este conceito não mudar na nossa mente, Deus não pode também agir com seu milagre nas nossas vidas. Tem milagre de Deus para a sua casa, tem milagre de Deus para a sua vida, mas o milagre vai acontecer quando você deixar de ser suvino, egoísta, egocêntrico. Quando você começar a se desprender. E eu estou indo, meus amados, em todos os âmbitos nesta palavra. Deus está falando ao seu coração. Eita mistério nos calabás sob a terra. Não retenha as bênçãos de Deus para a sua vida. Não retenha as bênçãos de Deus por causa da sua mesquinharia, por causa da sua avareza, por causa da sua desobediência a Deus. Aquela mulher obedeceu a voz do profeta. Ela foi para dentro de casa, preparou aquela refeição e foi lá fora, eita glória, no lugar do encontro, eita glória, e levou para o profeta o que ele havia pedido. Irmãos, meu Deus, e sabe o que Deus me traz aqui? Me dá vontade até de chorar, porque eu estou sentindo tanta presença do Espírito de Deus. A Bíblia nos conta que certa vez, Abraão, ele saiu da sua tenda, no dia mais quente, na hora mais quente do dia. E quando ele sai para fora da sua tenda, lá do lado de fora, estava ali 3 varões, 3 homens, 3 anjos, inclusive o próprio Jesus. E naquele momento, Abraão, rapidamente, ele corre até aqueles 3 homens e diz: olha, eu vou preparar uma refeição para vocês, vou trazer água para vocês lavarem os pés e se refrescarem. E a Bíblia diz que ele correu lá e rapidamente pegou o melhor cevado, o melhor cabrito, matou, mandou preparar o melhor pão, preparou toda uma refeição e levou lá onde estavam aqueles 3 varões, e entregou o melhor da sua refeição para aqueles 3 anjos de Deus e o próprio Jesus. E quando, meus irmãos, eles alimentaram, exatamente naquele momento, depois que eles alimentaram, Jesus fez uma aliança com Abraão. Eita glória nos calabasúbia. Uma aliança que daria a ele uma descendência das entranhas dele, da sua esposa. Abassúbia, a terra. Viria a descendência. Seria como as estrelas que não poderiam contar. Irmãos, eu volto a dizer, não retenha a sua bênção. Aquela mulher foi lá fora onde estava o homem de Deus, e levou aquela refeição, como ele havia pedido. E a Bíblia diz, meus amados, que a palavra de Deus se cumpriu na vida daquela mulher. A palavra de Deus se cumpriu dentro daquela casa, aleluias. E a Bíblia diz, meus queridos, a qual nós acabamos de ler, que desde então não cessou a farinha na panela e o azeite na botija. E em todo o tempo da seca, Elias, aquela mulher e a sua família foram alimentados. E o que é mais tremendo, meus queridos, que aquela mulher, ela reconheceu Deus de Elias, e ela recebeu não somente o milagre da bênção, da multiplicação, da provisão de Deus naqueles dias de seca,
como ela recebeu também o maior de todos os milagres, é conhecer o Deus de Elias. Meus queridos, imagine só como que foi dentro daquela casa. Do lado de fora, a fome severa, muitos padecendo, mas dentro da casa daquela viúva tinha comida, tinha a presença do Senhor. O próprio Senhor estava ali, aleluias. É isso que Deus quer fazer na sua casa, na sua vida. Por todos os lados haverá escassez, por todos os lados haverá sequidão, mas na sua vida, na sua casa, na sua família, haverá abastância, haverá fartura, haverá, porque Deus, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel, meus queridos. Deus agiu no improvável na vida de Elias, o seu profeta, para realizar a sua grande obra de transformação na vida daquela viúva e o grande milagre de provisão na vida do seu profeta, na casa daquela mulher. Que Deus assim nos abençoe com esta palavra. Que você possa receber esta palavra no seu coração com alegria. Deixe o Espírito de Deus completá-la ao seu espírito. E a partir de agora, se encurva diante do Senhor. Se submeta ao Senhor. E você vai vivenciar experiências tão gloriosas como nunca antes, a partir do momento que você se submeter à obediência ao senhorio de Deus na sua vida. Que Deus nos abençoe. Oremos ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, obrigada, meu querido, obrigada, meu Senhor, pela tua palavra ao nosso coração. Obrigada, Jesus, porque o teu Espírito Santo, Pai, falou conosco nesta noite. Meu Deus, que o Senhor agora, Pai, aprove ao teu Santo Espírito completá-la, Senhor, a cada coração. Meu Deus, que não haja resistência nos corações, mas que os corações, ó Deus, sejam de fato, ó Deus, receptíveis e prontos a entregar, a obedecer, a agir, a fazer conforme a tua direção. Fica, Senhor, à vontade em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.